Essa é mais uma aula aqui do nosso programa de qualificação e hoje nós vamos falar sobre um dos temas mais importantes, né, desse programa, que é a questão da mentalidade do psicanalista. Isso mesmo, pessoal, a mentalidade é uma das coisas mais importantes. Isso porque é a partir da mentalidade que você vai produzir e elaborar os seus manejos, né? Você pode estudar todas as teorias, pode se aprofundar, mas se você não tiver uma mentalidade favorável ao processo clínico, não vai adiantar tanto assim, né? Visto que, primeiro, vamos entender, né, na verdade, o que é mentalidade. A mentalidade é um processo mental favorável ao desenvolvimento de alguma questão em específico. E aqui nós estamos falando de uma prática, tá bom? Então, por exemplo, um lutador, ele vai ter a mentalidade ele precisa ter a mentalidade de um lutador, porque se for um lutador, mas com a mentalidade de um dançarino, não tem nada a ver, né? Não vai funcionar. Então nós, psicanalistas, precisamos ter essa mentalidade de um psicanalista. Pensar de forma psicanalítica dentro dos nossos processos clínicos é o que define o que vai ser a prática da psicanálise. O que vai parecer bem assim para vocês diferente é que a maioria dos psicanalistas não tem mentalidade de psicanalista. Pessoal, isso é bem complexo, né? E por quê? Quando a gente observa as perguntas que o pessoal faz sobre psicanálise, a gente vê que a pessoa não entendeu o que é psicanálise. A gente vê que a pessoa tem 5, 6 anos que estuda psicanálise, mas ainda não entendeu o que é psicanálise. Ela não tem uma mentalidade clínica psicanalítica. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês, igual a pergunta que a gente falou, né, na aula passada. Como eu vou atender um paciente com ansiedade? Pessoal, isso já demonstra que aquela pessoa não entendeu o que é psicanálise. A pessoa não entendeu que para a psicanálise não importa tanto se é uma ansiedade, se é uma depressão, porque a psicanálise não trabalha com as psicopatologias. As psicopatologias são apenas subestrutura das estruturas clínicas. Então, quando a gente vai observando algumas perguntas que vão sendo feitas, a gente já vai observando que aquela pessoa não tem mentalidade de psicanalista. Quando a gente observa ali uma prática clínica que a pessoa está fazendo, que a gente está vendo que a pessoa está colocando aquilo que pertence a ela, no caso, a gente observa que a pessoa não tem mentalidade de psicanalista. Então, observem isso, né? Observem isso. Quando você já começa com esse desentendimento do que vem a ser a prática clínica, já percebemos que aquela pessoa, ela estudou, eu estudei 5 anos de psicanálise, mas a pessoa ainda não entendeu o que vem a ser a prática, significa que ela não está com a mentalidade psicanalítica desenvolvida. Por exemplo, tem gente que tem aí 6 anos de psicanálise e não sabe o que é psicanálise de fato, ainda não entendeu. Ela entendeu as teorias, entendeu as técnicas, mas a mentalidade ainda não é de um psicanalista. Ela ainda está pensando a partir da psicologia, da psiquiatria, de saúde mental. Ela ainda está pensando com essa perspectiva. Ou seja, o que eu quero dizer aqui exatamente é que se você não pensa como um psicanalista, então o certificado na parede é só um pedaço de papel. Você não é um psicanalista, porque a formação do psicanalista se dá a partir da elaboração de uma mentalidade de psicanalista. E eu vou aqui agora mostrar para vocês o que é essa mentalidade, como que um psicanalista pensa, o que passa, né, dentro de um processo de análise, como o psicanalista se organiza dentro desse processo. Vamos entender aqui. Mentalidade. A mentalidade está dividida em 3 etapas aqui, avaliação continuada, considerações de erros constantes e consciência de não saber. Essa aqui é a estrutura básica da mentalidade de um psicanalista. Então, do primeiro ponto, avaliação continuada. O que seria essa avaliação continuada?
essa avaliação continuada nós vamos dividir em 3 partes, que são elas: manter a avaliação de forma constante, senso crítico e autoavaliação. Então, o psicanalista ele vai estar sempre em constante avaliação. Ele nunca vai bater o martelo e falar assim, é 100% isso daqui. Se a gente faz isso, é 100% de certeza que é isso daqui dentro de um atendimento, tá, pessoal? Não estamos falando de estudo, estamos falando de estou atendendo. Qual que é a minha mentalidade? Eu vou sempre estar considerando que alguma coisa naquela minha hipótese pode não ser 100%. Então, eu vou estar sempre me policiando quanto a isso. Então, isso aqui faz parte da mentalidade do psicanalista. Segundo, senso crítico. O psicanalista ele tem que desenvolver essa capacidade. Por quê? Nem tudo vai seguir certinho um padrão. Então, o psicanalista ele precisa fazer sempre uma crítica sobre a sua conduta, sobre como ele está conduzindo o processo de análise, sobre se observar, né, a partir de será que isso daqui tem evidências ou será que eu estou colocando aquilo que pertence a mim em meu paciente, em meu analisando. Então o analista ele tem que ter essa autocrítica. E o terceiro ponto que dá avaliação continuada é uma autoavaliação. Tipo, será que esse negócio da mãe aqui que eu estou falando, que o homem casou com essa mulher e está colocando ela no lugar de mãe, será que isso aqui não é um clichê que eu estou apenas seguindo? Será que tem evidências? Quais são as evidências disso? Aí tem 2 evidências. Eu vou avaliar agora essas evidências. Por quê? Eu estou fazendo uma autoavaliação crítica desse ponto. Porque eu não posso ficar seguindo scripts, ficar seguindo clichês, ficar me deixando levar por coisas prontas. Se eu me deixo levar, é porque aquilo ali está representando alguma coisa para mim e eu estou projetando em meu paciente. Então, avaliação continuada, manter uma avaliação constante, senso crítico e autoavaliação. Esses 3 são os 3 primeiros pontos desse primeiro quadro aqui de avaliação continuada. Segundo quadro de mentalidade vai ser consideração de erro constante. O que seria isso? O psicanalista ele precisa estar sempre considerando que alguma coisa em suas hipóteses podem estar erradas. Isso aqui faz parte da mentalidade de um psicanalista. E o que seria isso? Vamos dividir aqui em 3 partes também esse quadro, que minhas observações são baseadas em minha base de referência? Se sim, aqui a gente já começa a imaginar, né, que pode ter coisa do analista ali. Então está sempre se questionando, será que está certo? Será que, o que meu está aqui nessa suposição que eu elaborei acerca do sintoma desse paciente? O que meu aqui pode estar aqui correlacionando com o que o paciente está sentindo? Será que isso daqui é realmente verdadeiro? Então está sempre com essas considerações de erro. Ponto número 2. Pode ser projeção. O psicanalista se questionar, isso aqui pode ser projeção minha, isso aqui pode ser análise intuitiva, isso daqui pode ser uma coisa que está dentro de mim, não no paciente. Então, isso também faz parte da mentalidade do psicanalista. E terceiro ponto, eu desejo que isso esteja certo? Eu desejo que a minha hipótese esteja correta? Sim, eu desejo. Até que ponto esse desejo está me influenciando a não olhar, né, outros pontos que são uma contrapartida a esse ponto? O que o meu desejo, até onde o meu desejo está atrapalhando o processo, está colocando coisas que não são do paciente, coisas que são minhas e estão sendo colocadas nele? Então, o psicanalista aí precisa ter esse senso crítico de olhar para o seu próprio desejo e não bater o martelo sobre isso e pronto, o paciente tem isso por causa disso, isso e isso. Você precisa ter certeza que você está olhando todos os detalhes. É muito comum, e é muito fácil a gente cometer esse erro de olhar de forma unilateral para um único ponto,
e desconsiderar o resto. Lembra que a gente falou diversas vezes sobre eu vou olhar aqui esse ponto, mas eu tenho que olhar os pontos periféricos também. Eu tenho que considerar tudo dentro de um processo de análise. Tá. E terceiro ponto, que é consciência de não saber. Isso também faz parte da mentalidade de um psicanalista. Eu tenho consciência de que eu nunca vou saber tudo sobre o meu paciente. Por quê? Porque eu não vivi a realidade que ele viveu. A minha cultura é outra, o meu histórico familiar é outro, o contexto social que eu estava inserido é outro. Então tudo isso vai influenciar na mudança de pensamento entre eu e o paciente. Então, por mais que ele fale, eu vou entender a partir da minha própria referência interna. Ou seja, eu vou interpretar o que ele está dizendo a partir das minhas referências que estão em mim. Então isso vai criar um distanciamento entre o que ele diz e o que eu entendo e vice-versa. Então todo psicanalista tem que ter essa consciência de não saber. Vamos dividir aqui essa consciência de não saber em 3 partes. Primeiro ponto, tudo que eu sei é meu, tudo que ele sabe é dele. E tudo que eu acho que eu sei sobre ele é meu, porque o que eu acho que eu sei sobre ele é o que eu sei. Então, é meu. Esse é o primeiro ponto aqui desses 3 elementos. Segundo ponto, estar aberto a mudanças, a mudar a técnica, a mudar a teoria, a mudar a organização que eu havia feito, estar aberto a mudanças e não ter medo de mudar, porque isso é mentalidade de psicanalista. E o próximo ponto aqui da mentalidade é não ter resistência em mudar o processo. Se precisar, percebeu que sua teoria não tem nada a ver com que as questões do paciente, mude tudo, reorganize, faça uma nova modificação clínica. Não tenha medo e nem resistência em mudar. Quem vai apresentar as resistências tem que ser os pacientes. O psicanalista precisa controlar as suas resistências. Então, esses são 3 elementos da mentalidade do psicanalista: avaliação continuada, consideração de erro constante e consciência de não saber. São os 3 elementos que juntos constituem a mentalidade de um psicanalista. E agora eu vou falar aqui para vocês os principais erros, né, que acontecem nessa questão de mentalidade. Primeiro, bater o martelo e falar isso e pronto. Segundo, seguir clichês, né, da psicanálise. É muito comum, porque todo psicanalista está sempre com a mesma hipótese, né? Isso aqui é por causa disso, negócio da mãe, negócio do pai. O psicanalista só vai por esses caminhos, mas tem uma infinidade de possibilidades, né? Então, esse é um outro erro muito comum. Terceiro erro muito comum é ficar usando da intuição, que é uma coisa que pertence ao próprio psicanalista, para tentar definir o que vem a ser os sintomas do paciente. Esse é um segundo erro muito comum. E todos esses erros estão diretamente relacionados com a falta de mentalidade clínica. E agora, fazendo um gancho entre a questão da mentalidade e a questão de como estudar psicanálise, se você entendeu isso daqui, esse negócio da mentalidade, você vai entender lá na forma de estudar. Como estudar psicanálise produzindo. Não estudar psicanálise decorando teorias, decorando conceitos. Estudar pegando o conceito e produzindo com aquele conceito. A sua prioridade seria: eu não vou decorar, eu vou produzir com aquilo que eu estou estudando agora. Depois, né, que eu produzir, decorar, isso será consequência. Porque se eu estou estudando produzindo, decorar, né, aquele conceito vai ser consequência dessa produção. Então, decorar não é o objetivo é produzir. Decorar será apenas consequência. Então, isso aqui, mentalidade do psicanalista, também reflete diretamente na forma em que o psicanalista estuda, tá bom, pessoal? Então, vamos focar nessa questão de mentalidade, vamos focar nesses pontos aqui que eu apresentei para vocês, porque são pontos de suma importância para o nosso desenvolvimento clínico, tá? O psicanalista que não tem mentalidade de psicanalista, ele não consegue ter uma boa desenvoltura. Se você vai trabalhar com psicanálise, mas com mentalidade de psicólogo, você não será psicanalista.
Se você vai trabalhar a psicanálise com mentalidade de professor, você não será psicanalista. Então, a mentalidade de um psicanalista ela está resumida aqui nesses 3 elementos que são, e cada um desses elementos está dividido entre 3 outros subpontos aqui, né, subelementos de cada um desses elementos principais. Avaliação continuada, consideração de erro constante, consciência de não saber. Avaliação continuada, manter a avaliação de forma constante. Segundo ponto, senso crítico. Terceiro ponto, autoavaliação. Considerações de erro constante. Minhas observações são baseadas em minhas referências, então isso pode estar sempre errado. Segundo ponto, pode ser projeção. Terceiro ponto, o meu desejo ele interfere em que ponto nessa minha observação? E, por último aqui, consciência de não saber. Tudo que eu sei é meu. Primeiro ponto. Segundo ponto, estar aberto a mudanças. Terceiro ponto, não ter resistência de mudar o processo, de mudar a teoria, de mudar a minha expectativa, minha perspectiva sobre o que eu tinha deduzido e tinha me apegado de forma muito forte. Então, o meu desejo é que isso esteja correto. Mas não ceder do seu desejo é parte da mentalidade de um psicanalista. Até a próxima aula, pessoal! Pessoal, nessa aula eu quero falar para vocês sobre um tema muito importante que está relacionado à lógica do processo analítico e à lógica do sintoma, a lógica da nossa construção psicológica. Por que isso é tão importante? Quando você não consegue visualizar isso de forma prática, quando isso não fica claro para você, é difícil da gente ver uma função, um fundamento, é difícil a gente conseguir enxergar às vezes, né, até mesmo um porquê daquilo ali, como que a gente fez para chegar ali. Então é importante que nós entendamos um passo a passo, tenhamos uma organização, uma lógica, uma sequência. E eu vou mostrar aqui para vocês agora como que a gente visualiza essa sequência, como que a gente segue a lógica, né? Inclusive, essa aula que eu estava organizando para fazer parte lá do primeiro módulo, mas eu vou deixar ela aqui no segundo, porque para balancear um pouquinho com algumas questões que a gente vai trazer no segundo, que são necessárias, que a gente já tenha visto ali no primeiro, mas a gente precisa também ver algumas aulas antes desse ponto aqui. Vamos lá, vamos entender o que é essa lógica que nós estamos falando aqui. Pessoal, primeira coisa, a psicanálise não é uma coisa assim que a gente ficou à deriva, né? Não é uma coisa, isso aqui tá aqui, esse daqui tá lá, esse daqui tá lá. Não é uma coisa que eu vou vir, vou só escutar meu paciente, né? Igual muitas pessoas têm essa visão que é só escutar. A psicanálise ela tem todo um sistema de funcionamento, uma lógica, uma organização. E onde que a gente pode ver isso? Por exemplo, vamos começar do início. A primeira coisa que vai acontecer em seu atendimento, qual que é a primeira coisa? Seu paciente vai te ligar, vai te mandar mensagem, ou vai te procurar e vai falar assim. E de alguma forma ele vai te contatar e ele vai falar assim: eu estou sentindo isso e aquilo, não sei como lidar com isso, não sei como lidar com aquilo, meu problema está aqui, está ali. Então ele vai, primeira coisa, vai te falar o que ele busca resolver, né, em sua vida. Isso falando de pacientes convencionais, né, não de pacientes que venham já do processo de análise. Pacientes que vêm do processo de análise, pessoal, são pessoas que já conhecem, sabem o que é psicanalizar. Ela chega, eu quero fazer análise porque eu quero um autoconhecimento, né? Aí já é uma coisa mais específica. Mas, no geral, são demandas que as pessoas buscam resolver por meio do processo de análise. Então, a primeira coisa que vai se deparar, né, que vai acontecer com você, é você ouvir essa demanda. O que o paciente está sentindo? O que está acontecendo com ele? Vamos supor que a primeira coisa que esse paciente te diga, a demanda principal dele seja: eu estou com depressão, por exemplo. Estou com depressão. Tá. Seguindo a lógica, né? Qual que é a lógica que nós vamos seguir?
Perguntar como é essa depressão. Aí ele vai te falando, te trazendo as características, como ele se sente. Tá, se realmente isso ocorrer, nós já vamos, o que é depressão? Qual estrutura clínica fala sobre depressão? Tá, a estrutura clínica que fala sobre depressão é a psicose. Beleza, mas aí a gente não bateu o martelo falando que o paciente é um psicótico só por essa característica não, tá? Porque o neurótico também pode desenvolver depressão, depende de fatores, tá? Mas seguindo caminhos, passo a passo, existe um passo a passo. Depressão, psicose. Tá, o que é uma psicose? É a ausência de castração. Eu vou agora verificar se esse paciente passou por um processo de castração. Castração, lembrando, é um processo simbólico, tá? Não significa separação da criança da mãe, significa uma separação simbólica, como a pessoa se sente em relação àquela função materna, como ela se sentia. Tá, você foi lá, verificou. Beleza, encontramos aqui uma castração. A criança foi castrada simbolicamente. O que ela sente como um afastamento. Então, aqui temos duas informações incoerentes. Uma é uma depressão, que é subestrutura da psicose, e um processo de castração que ocorreu de maneira adequada, que vem da neurose. E agora? Agora o que nós vamos fazer? Vamos averiguar, verificar qual dessas informações tem mais relevância e tem mais características. Por exemplo, então se houve a castração, como que foi essa castração? Houve a repressão, aí você percebeu que aconteceu uma repressão que faz parte do processo de castração. Como foi essa repressão? Tudo que eu fazia, meu pai falava que estava errado, que era inútil, que era uma porcaria. Quando eu chorava por algo, ele me batia, porque homem não chora, e aquela coisa, né? Tá, aqui eu já começo a pender mais para uma neurose. Por que, pessoal, para uma neurose? Porque houve a castração. Essa depressão pode ser justificada pelo excesso de repressão, de sentimentos reprimidos, onde a pessoa não desenvolveu por completo a sua autenticidade, mas existe um ego e existe um superego atuante. Então, eu vou tender mais para uma neurose. Mas e aí? Quais são as outras características? Não é um paciente impulsivo, que age por impulso, só está se sentindo meio mal, né? Assim, dessa forma que ele relata. É um paciente que entende a realidade? Sim, ele consegue entender o que é real e o que é pensamento, características da neurose. Beleza, então vamos recapitular. O paciente chegou para mim com uma depressão, ele foi castrado, então houve processo de castração. Se foi castrado, e a gente observou que uma repressão em seu histórico que está ligado aqui, são dois pontos que se ligam a uma depressão. Então nós precisamos juntar esses pontos. Beleza, agora fizemos esse passo a passo. Então concluímos que é uma neurose porque ele apresenta também outras características periféricas da neurose. E aí a gente vai além. Entendemos que isso é uma neurose. Qual que é o fator que provocou essa depressão? Como a gente viu ali, um excesso de repressão. Agora, o que nós fazemos com isso? Nós vamos entender como foi essa repressão para o paciente. Lembrando, não é o que foi a repressão de fato, mas como ele sentiu, como ele pensa e como ele enxerga essa repressão. Aí ele começa a falar sobre essa repressão, e isso começa a trazer conteúdos inconscientes, né, para fora, porque o que ele sente está relacionado com essa repressão. Tá, chegamos numa conclusão de que essa depressão é causada por ausência de representações em pontos específicos por conta de excesso de repressão, né? Excesso de pare com isso, homem não chora, vira homem, para com essa besteira. Então, tudo isso foi reprimindo partes de quem ele é. Então, ele é uma pessoa muito reprimida, fechada, angustiada. Então, observe, ponto 1, identificar a demanda.
Ponto 2. Essa demanda faz parte de qual estrutura? Ponto 3. Essa estrutura surgiu a partir de quê? Ponto 4. Eu defino a estrutura em si. Ponto 5. Cheguei nessa conclusão que essa depressão é causada por essa repressão, e ele trouxe para mim a estrutura desse sintoma. Agora eu entendo que esse significante está relacionado com esse, que está relacionado com esse. Então eu vou pegar essa estrutura do sintoma, que é uma hipótese que nós psicanalistas criamos, e vou transformar, né, isso em intervenção. Por que intervenção? São as intervenções que vão gerar modificações estruturais na lógica do sintoma. Então, observem, eu não vou pegar e vou fazer a intervenção de qualquer maneira. Eu segui toda uma lógica. Então, isso que eu quero proporcionar para vocês aqui, uma visão de que existe toda uma estruturação lógica, todo um sentido para que as coisas funcionem como elas funcionam. Se o seu paciente falar assim, eu acho que o pessoal ali da rua estão tudo fazendo um plano para me matar. Você precisa entender que tipo de sintoma é esse, se for realmente sintoma, tá? Entender que tipo de sintoma é esse. Esse sintoma é subestrutura de qual estrutura? Se ele é subestrutura de tal estrutura, nós já entendemos como a estrutura funciona de uma forma. Então nós vamos organizar o processo de análise em função dessa estrutura. E vamos agora entender a lógica do sintoma, como ele se estrutura dentro da estrutura clínica. E depois que a gente entendeu essa lógica, nós vamos organizar, elaborar intervenções e vamos começar a aplicar essas intervenções de forma sistêmica, organizada, com o intuito de gerar alteração na lógica do sintoma. Mas agora vamos para um outro passo. Se esse paciente é um neurótico, as intervenções serão de um jeito. Se for um psicótico, as intervenções serão de outro jeito. Então nós precisamos entender que para cada tipo de estrutura haverá intervenções específicas. Eu vou utilizar a intervenção do Winnicott? Eu posso utilizar, mas a intervenção do Winnicott é mais adequada para casos de pacientes fragilizados, pacientes que estão com uma angústia de não conseguir dar nomes ao que sentem, pacientes que são mais assim introvertidos, pacientes que se sentem que parou o processo de desenvolvimento. Tá, entendi isso. Ou eu vou utilizar o modelo lacaniano. O modelo lacaniano não é para esses pacientes que se sentem fragilizados. O modelo lacaniano é um modelo que ele é mais provocativo, é um modelo assim pouco empático, não é um modelo de acolhimento. Então não vai funcionar. Aqui chegam muitos pacientes falando, né, relatando, eu não consegui gostar do meu psicanalista e me adaptar porque ele fica falando, né, que eu preciso entender e me responsabilizar pelo que eu sinto, mas isso está me angustiando. Eu não quero falar sobre esses temas agora, quero falar mais para frente. Então isso é comum de acontecer. Então, nem toda vertente vai ser cabível para toda situação. Isso aí eu acho que você já tem em mente, né? Então, recapitulando tudo, saiba que existe lógica, e guarda bem essa palavra lógica. Porque às vezes a gente fala muito sobre um tema, a pessoa escuta esse tema, mas ela não trabalha aquilo nela. Exemplo, se existe um sintoma, esse sintoma tem origem, esse sintoma não surgiu a partir do nada. Qual a origem desse sintoma? Qual a origem consciente disso? Qual é a estrutura clínica? Qual é o modelo que eu vou escolher? E por que eu vou escolher? Eu preciso de justificativas da minha técnica baseada em evidências. Psicanálise, por muitos anos, né, foi sendo colocada como uma coisa muito solta. Tipo, vai lá, escuta seu paciente, faça isso, escute, acolha, provoque, e é isso, análise. Por muito tempo foi sendo disseminado o modelo psicanalítico que deixa as coisas muito soltas, né? Porém, isso não funciona, não é funcional. Para um caso ou outro, pode ser que você dê sorte de que você vai pegar um paciente ali, vai jogar o modelo lacaniano em cima e vai funcionar porque esse paciente se adaptou.
Você talvez fez isso por sorte, mas psicanalista não deve contar com a sorte. Nós precisamos basearmos em evidências concretas, coisas que têm sentido, lógica, para a gente organizar nossa técnica com fundamentos. Porque sem fundamento, fazendo uma coisa e deixando acontecer, você vai estar sempre contando com a sorte. Se der certo, maravilha, mas se der errado, aí é outro problema, né? que você vai encontrar ali. Então, pessoal, eu tenho muito essa preocupação de transmitir para vocês que existe toda uma lógica. Por exemplo, qual que é a principal característica do Freud, Lacan, Winnicott, Bion, Melanie Klein? O que todos eles têm de comum? Todos esses psicanalistas, todas as vertentes teóricas, elas têm uma organização das suas teorias e da sua técnica. Exemplo, todas as vertentes elas têm uma explicação de como se dá o nosso desenvolvimento, como que a criança se desenvolve até chegar na fase adulta. Todas elas têm. Freud, Lacan, Winnicott, Bion. Qual é a outra característica? Todas elas têm uma explicação de como a nossa mente funciona depois desse processo de desenvolvimento, como ela se estruturou e como ela se formou. Então todas elas também têm essas etapas. Vou dar exemplo para vocês. Desenvolvimento da Melanie Klein. Ela fala não de fase, mas das posições. Posições depressivas, posição paranoide e posição depressiva. O Freud, ele fala sobre fases do desenvolvimento da libido. O Winnicott, ele fala sobre o ambiente e os processos de integração, né, psicanálise primitiva. O Bion, ele vai falar sobre o processo de Hebre e a influência dessa Hebre na organização de elementos betas para elementos alfa. A gente vai ver o Lacan falando sobre a posição de falo, o atravessamento pela linguagem, a produção simbólica de uma estruturação psíquica e a criação e elaboração do campo do real que está relacionado ao inconsciente. Então vocês vão ver em todas as vertentes psicanalíticas a explicação do desenvolvimento. Vocês vão ver em todas as vertentes psicanalíticas falar sobre como é a estrutura psicológica depois desse processo de desenvolvimento. O Freud fala que a nossa mente é dividida em id, ego, superego, inconsciente, pré-consciente, consciente. Aí ele fala sobre outras estruturas básicas que a gente tem. O Lacan, ele fala que a nossa mente é dividida entre real, simbólico e imaginário, e dentro dessa divisão ele faz toda a sua teorização. O Winnicott, ele fala que nós estamos em um constante processo de desenvolvimento, mas o ponto essencial de uma estruturação psicológica é o self, que é uma estrutura psíquica que todos nós desenvolvemos. Tem o falso self e o verdadeiro self. O Bion, ele vai falar sobre tela beta, que é a ausência do fluxo de pensamento, e o fluxo de pensamento normal. Então ele explica como que a nossa mente se estrutura, como ela funciona. Então todas as vertentes teóricas elas seguem a mesma padronização. Por quê? É uma sequência lógica. Então isso que nós precisamos visar em nossos atendimentos, visar essa sequência lógica. Por exemplo, tá aqui o meu paciente, eu estou criando uma explicação legal para a estrutura dele, com base no processo de desenvolvimento dele, com base na teoria do Winnicott. Tá, mas o Winnicott explicou bem até aqui. Beleza, até esse ponto eu ainda estou tentando entender o processo de desenvolvimento dele. Ele explicou bem até aqui. Não, aqui ó, 1, 2, 3. Até o 3 foi bem. O 4 aqui não alcançou. Isso aqui é tudo processo de desenvolvimento. Chegou aqui no 4, a teoria do Winnicott já não dá mais certo, né? Ficou uma falha aqui. Eu pego a teoria do Bion e coloco aqui. E agora eu tenho uma explicação lógica. Mas eu vou pegar essa teoria do Bion da parte estrutural, onde ele fala como a nossa mente funciona? Não. Eu vou pegar da parte onde ele está falando sobre o processo de desenvolvimento. Porque aqui é o processo de desenvolvimento. Então eu pego, coloco aqui, completei o meu entendimento sobre o processo de desenvolvimento daquele paciente. Entendi isso, agora sim eu vou passar para entender a estrutura psicológica dele, o funcionamento psíquico dele de modo geral. O modelo do Winnicott e do Bion estava explicando bem. Agora, essa outra fase, que é a primeira fase de desenvolvimento, agora que é a estrutura da personalidade, como ela funciona. O modelo do Bion explicou essas duas partes. O do Winnicott explicou essa, mas ficou uma lacuna. Então eu vou lá, pego uma parte do Freud, coloco aqui
E agora sim eu tenho um conjunto de elementos que são favoráveis para a compreensão do processo de desenvolvimento daquele paciente, da estruturação psicológica, e agora eu tenho uma boa explicação que, para nós, aqui nós chamamos de hipótese, eu tenho uma hipótese forte de como o sintoma daquele paciente funciona. Por quê? Para mim entender o sintoma, que é a terceira parte, eu preciso entender processo de desenvolvimento, estrutura da personalidade. Eu não estou falando só de estrutura clínica, tá, pessoal? Da estrutura de modo geral. Processo de desenvolvimento, estrutura clínica e o produto final, que é o sintoma. Então, o sintoma está dentro dessas duas primeiras etapas. Então, existe toda uma lógica para a psicanálise. Nós precisamos seguir essas lógicas. Porque sem lógica, você está fazendo análise baseado em suposição, baseado em análise intuitiva, de ficar usando a intuição nas análises. Eu acho isso, eu acho aquilo. E o achismo é sempre muito complicado para a prática clínica psicanalítica. Por isso eu quero propor para vocês que comecem a fazer mapas mentais da estruturação psicológica de modo geral, tá? Não estrutura clínica, mas de toda essa organização. Comece a fazer a partir de lógica, comece a destrinchar aquilo que está sendo dito para você. Primeiro, qual é o sintoma? Tá, esse sintoma é de qual estrutura? É dessa. Quais são as características dessas estruturas? É isso, isso, isso e aquilo. Essas estruturas condizem com o meu paciente? 5 delas sim, uma não. Então não é essa a estrutura, tá? Não é simples assim, tá, pessoal? Tem que levar outras coisas em consideração, mas só pra gente ir entendendo. Então, se descobrir que é uma outra estrutura, essa outra estrutura tem características que condizem com o comportamento do meu paciente? Sim. Então, quais são essas características? É essa. O que produz essas características em meu paciente? É isso, isso, isso e aquilo. O que fez com que isso acontecesse dessa forma? É a estrutura disso, daquele que vem do outro. Tá, com base nisso aqui agora eu tenho uma hipótese sobre como funciona o sintoma do paciente. Agora sim eu vou criar intervenções e vou selecionar qual a melhor intervenção. Então, o ponto central dessa aula é mostrar para vocês, sigam passo a passo, sigam lógica, não faça as coisas só pelo impulso, né? Se o paciente falou isso daqui da mãe, significa que é a mãe. Não, pessoal, às vezes a mãe representa uma outra coisa na vida desse paciente. É um mundo de possibilidades. Então, busque evidências através de lógica, sentido e organização. Então, pessoal, essa é a aula de hoje. Vamos lá para a próxima aula. Vamos falar sobre a formação dos sintomas em diferentes perspectivas psicanalíticas. Vamos iniciar, obviamente, com o clássico, lá com o Freud. Vamos entender no Freud, Lacan, Winnicott, Bion, para que a gente possa olhar isso e ver qual se encaixa melhor nas descrições e nas observações de evidências que são feitas dentro do nosso processo de análise com o nosso analisando. Então vamos observar aqui a partir do Freud, inicialmente. Bom, para o Freud existe um mecanismo psíquico que faz com que alguns conteúdos eles sejam rejeitados e outros sejam aceitos. Aqui nós estamos falando da repressão. Mas vamos entender o que é essa repressão, de onde ela surge. A repressão ela é um mecanismo que está muito relacionado a uma construção social que é a organização do superego. E de onde vem esse superego? O superego ele surge do processo de castração. Então, quando a gente observa, quando surgiu a castração ela vem com um fator moral, uma certa moralidade, sobre o certo e errado, posso ou não posso, que é introduzido em nós. E quando essa moralidade ela vem, a lei, a ordem, ela vem do outro, ocorre uma vinculação libidinal. O que é essa vinculação libidinal? É um processo identificatório. Para que essa identificação com aquilo que vem do externo ocorra, é necessário que exista algum tipo de referência sobre aquela questão. E a referência é
a relação de proximidade que eu estabeleço com aquele objeto. E onde está essa relação de proximidade? Essa relação de proximidade nós a encontramos lá no desejo de ser igual àquele, porque aquele tem a função materna. Quando eu tenho esse desejo de querer ser igual à minha função paterna, eu crio um processo de identificação com ele, a minha função paterna. Nessa identificação, aquilo que ele fala, eu vou acatando e vou trazendo para dentro de mim, e esse desejo de ser igual a ele para que eu tenha o desejo da função materna, ou seja, o desejo do outro, provoca em mim o desejo de ter a função materna. Então, é o desejo do outro. Então, quando surge isso, eu vou investir a libido nisso, eu vou pegar isso para mim, vou introjetar isso em mim. Então, agora eu vou ter essa estrutura do superego dentro da minha psique. Então, o superego, ele é um fator social, ele não é uma parte do cérebro, uma estrutura, ele é uma construção social. E essa construção, como vocês puderam observar, ela acontece a partir do processo de identificação. Então, esse investimento libidinal, afetivo, que eu vou fazer na lei e na ordem por um processo de identificação com a minha função paterna, é que vai produzir em mim isso que nós chamamos de repressão. Esse é um detalhe que faz com que a repressão ela não seja algo que eu consiga controlar ou saber exatamente o porquê. Eu sei que isso é certo, aquilo é errado, porque eu aprendi assim e eu investi libido assim. Mas eu não consigo ter assim, uma ciência consciente do que está por trás disso, que é um processo de identificação que ocorreu. Então, esse processo de identificação que acontece, ele é um processo inconsciente. E aí eu posso, a repressão, ela tem duas etapas, né? Tem a repressão do pré-consciente, que ele acaba chegando, né, à consciência, que é tipo, matar é errado, brigar é errado, maltratar as pessoas é errado, a falta de educação é errado. Isso é consciente, mas isso tem um fator inconsciente por trás. E esse fator inconsciente é o que faz a repressão inconsciente quando eu não estou percebendo o que eu estou fazendo. Como, por exemplo, aquilo que mantém certos conteúdos no inconsciente é a repressão inconsciente, que é essa libido investida nessa representação da função paterna que existe dentro de mim. Então eu crio uma representação. O que é essa representação? É os meus afetos vinculados a essa figura paterna, que é o representante da lei e da ordem. Então esses dois se vinculam, formam uma representação, e essa representação ela fica no meu inconsciente. Então sempre que eu sentir um desejo, uma coisa, pode haver uma repressão. E às vezes eu não vou sentir essa repressão acontecendo de forma direta. Eu vou sentir os produtos dela, né? Aquilo que é produzido por ela, como sintomas, entre outras coisas. Então, para o Freud, quando ocorrem essas repressões, isso tem um rebote. E esse rebote são os sintomas. Então, o sofrimento psicológico para o Freud, ele vem desse processo de repressão. Quando a gente vai reprimindo aquilo, segundo ele, vai haver uma tendência daquilo que está reprimido tentar sair. Por quê? Vamos pensar o reprimido como um desejo. Desejo é aquilo que, em alguma instância, eu desejo, eu quero que aconteça. Porque aquilo, não é que eu quero de forma consciente, mas se aquilo me causa um certo prazer, eu vou buscar por aquilo. Então, se eu busco aquilo, e aquilo que está reprimido é uma fonte de desejo, é uma fonte de prazer, então aquilo vai tentar sair. Só que aí vem essa construção social da repressão e vai tentar mantê-la novamente lá embaixo. E essa luta interna, que é chamada de conflito psicológico, é o que vai produzir ansiedade, é o que vai produzir a depressão, é o que vai produzir diversos outros sofrimentos psicológicos. Então, para o Freud,
o sofrimento ele é fruto de um conflito psíquico que está relacionado com o desejo que quer vir, né? Porque é algo gostoso que eu quero sentir, isso e aquilo, e ele tenta subir, que causa prazer, né? E a repressão também recebe investimento afetivo, tá? Por ser uma representação do outro, que é um processo identificatório, porque eu quero ser esse outro, porque esse outro tem o olhar dessa outra que é a minha função materna. Então essa repressão também ela tem força psicológica porque ela recebe investimento libidinal. Com isso o que acontece é que vai ficar esse conflito, um sobe e o outro fica tentando segurar, e esse conflito psíquico produz em nós sofrimento. Então, para o Freud, a fonte do sofrimento emocional é o conflito psíquico entre o id, que é aquilo que tenta, que é aquilo que está relacionado ao prazer, e o ego, que tem essa segunda parte, né, que é o superego, que é o eu ideal, que tenta então barrar essas coisas. E o ego, aqui que mora a grande questão. Quando o ego ele cumpre as suas funções, esse ego consegue equilibrar isso, né? O que eu desejo com o que eu reprimo. Só que quando esse ego é frágil, ele não consegue. E aí, como que esse ego faz, né? Por meio da sublimação. Eu desejo algo, esse algo é inaceitável, a sublimação faz com que eu crie uma forma aceitável de fazer aquilo que é inaceitável para satisfazer parte do desejo do id sem ser moralmente errado pelo ego, pelo superego. Então, aqui nós podemos observar, quando essa parte do meio, que é o ideal do eu, que é essa parte do ego relacionado com o equilíbrio psíquico, quando essa parte ela não é bem desenvolvida, não ocorre esse equilíbrio. Então esse conflito ele fica muito intenso, e quanto mais intenso é esse conflito, maior é o sofrimento psicológico. Então, para que nós possamos entender isso de forma bem detalhada e profunda, nós vamos agora entender que o fator primário do sofrimento psicológico é a ausência de um bom desenvolvimento egóico. A ausência desse desenvolvimento saudável faz com que o processo, né, que deveria acontecer na fase adulta de um equilíbrio, de uma estabilidade emocional entre desejo e o poder, entre essas duas questões, que esse conflito ele seja nivelado e que ele fique ali dentro de uma balança equilibrada. Então, se para o Freud a origem do conflito está relacionado com a origem do sofrimento está relacionada com um conflito psíquico, onde um fala mais do que o outro, esse conflito desbalanceado é produzido por um ego, ou melhor, né, ele não é barrado pela função do ego, então significa que esse ego ele precisa ser fortalecido. Se esse ego não é forte, significa que ele não foi desenvolvido muito bem. Ou seja, existe alguma coisa no processo de desenvolvimento daquela pessoa que fez com que esse ego ficasse frágil. Ou seja, alguma desfunção no processo de desenvolvimento. E aí o Freud ele descreve, né, como é o nosso processo de desenvolvimento, como é normal. E ele também fala das anormalidades que ocorrem dentro desses processos. Então, nós psicanalistas precisamos estar atentos a essas anomalias dentro do processo de desenvolvimento de cada paciente de forma singular. Cada paciente é único. Então, você vai ver, tem uma estagnação na fase oral. O que causou essa estagnação? Essa estagnação causou isso, causou aquilo. E aí você vai mapeando esse início do problema e vai subindo os degraus no sentido de compreensão dessa estruturação até você criar uma hipótese interessante sobre o desenvolvimento daquele sintoma, do porquê que aquele ego é fragilizado e ele não consegue balancear esse conflito psíquico. Bom, para o Freud, aqui está a origem das psicopatologias. Agora, vamos ver em Winnicott, onde está o problema para o Winnicott. Pessoal, segundo o Winnicott, o problema está quando você para o seu desenvolvimento. Por exemplo, dentro do nosso processo de desenvolvimento,
existe uma sequência normal, que é dependência absoluta, rumo à independência, ou melhor, né? Dependência absoluta, dependência relativa e rumo à independência. Dependência absoluta é a criança, ela depende de forma absoluta de um outro para se desenvolver. Dependência relativa é a criança depende em partes, mas depois de uma certa idade ela já começa a criar uma certa autonomia, e na fase adulta ela ainda se mantém nessa dependência relativa, porque nós adultos nós precisamos de uns dos outros, né? E aí, quando ela chega na dependência relativa, ela fica sempre buscando a independência, mas ela nunca encontra. Então, como ela nunca encontra, nós chamamos isso de rumo à independência. Então, quando o Winnicott ele vai falar para nós que essa falha, né, no desenvolvimento vai causar na criança uma estagnação, nós precisamos entender o que ele está querendo dizer com isso. E vamos pensar assim, segundo Winnicott, o desenvolvimento é marcado por um processo chamado de integração. A integração é uma capacidade inata, que a criança já nasce com essa potencialidade. Então, essa potencialidade, né, que é um processo de integração, faz com que eu veja, por exemplo, um exemplo, uma bicicleta. E aí o roading, né, o meu ego auxiliar, vai falar para mim, olha, isso aqui é uma bicicleta, serve para isso, serve para aquilo. Ele vai me ajudar, dar nomes e dar sentido a esse objeto. Então eu estou integrando esse objeto em mim. Tá, vamos dar um outro exemplo. Eu estou com... A criança está sentindo uma dor. O adulto, né, o ego auxiliar, vai ajudar a criança a entender aquela dor, vai ajudar ela a superar aquela dor, sei lá, através de medicação, não sei. Então, isso a criança está integrando aquela experiência dentro dela. Então, isso é um processo normal que nós passamos, né? Que é um processo que deve acontecer no nosso processo de desenvolvimento. E esse processo de integração, ele vai acontecer por toda a nossa vida. Por exemplo, terminei um relacionamento quando eu sou um adolescente. Eu vou integrar aquela experiência em mim. Qualquer experiência eu vou estar integrando. Então, isso é muito importante que nós tenhamos essa observação, né? Que é um processo permanente. A integração, ela nunca para. Só que aí vai ter uma exceção. Essa integração, ela pode parar em pontos específicos. E nessa especificidade vai surgir o transtorno mental. Por quê? Algumas situações em nossa vida, né, pode fazer com que a gente não dê atenção a um certo ponto no desenvolvimento do nosso filho, né, dos filhos. E isso faz com que essa criança ela não consiga integrar bem aquela experiência pelo qual ela está passando. E quando essa experiência ela não é bem integrada, aquilo ali fica sem nome, sem sentido, sem uma função. Então, essa experiência sem nome, sem sentido e sem função, ela vai ser uma experiência inconsciente. O inconsciente para o Winnicott, como nós já estudamos, é um inconsciente que está fora, não é um inconsciente que está dentro, é um inconsciente fora da pessoa. O que é fora? É algo que não tem representação. Então aqui o Winnicott ele está nos dizendo que quando a pessoa para o processo de integração, significa que alguma coisa ali não está acontecendo de forma adequada. E se está parando o processo de integração, ela está parando o seu processo de desenvolvimento que deveria ser permanente. Então a fonte do sofrimento psíquico está em a estagnação do processo de desenvolvimento, de um processo que foi parado. Então, a função do psicanalista é de promover um ambiente para que esse outro possa voltar a se desenvolver. Então, ocorre uma relação transferencial do outro nos colocar como um auxílio, um ego auxiliar para que ele possa se desenvolver a partir desse processo de análise. Então, para o Winnicott, o que causa o problema não são conteúdos reprimidos e conflitos, como na perspectiva do Freud. Para o Winnicott, são pessoas que não puderam, por exemplo,
passar por um processo de desenvolvimento saudável, onde ela foi integrando as experiências. Talvez ela passou um trauma, talvez a função materna e paterna eram pessoas ausentes, então ela não se desenvolveu. E nessa ausência de integração vai, né, aparecer os sintomas. O sintoma, então, ele está relacionado com aquilo que está fora. Exemplo, eu termino um relacionamento, só que antes eu nunca havia terminado um relacionamento. Eu nunca tinha integrado essa experiência. Aí na fase adulta eu passo por isso. Então isso vai me doer muito, eu não vou saber lidar porque eu não tenho referências em mim para lidar com aquilo. Eu só consigo lidar com aquilo que tem referências em mim. Então, na ausência de referências, eu desenvolvo então um sofrimento, uma ansiedade, uma angústia, porque eu não sei o que é. Imagine você passando por uma rua escura e você vê uma criatura, né, que você nunca viu, não existe em lugar nenhum. Você vai sentir medo, você não sabe se aquilo é bom, se aquilo é mal, se aquilo traz doenças, você não sabe, é uma criatura ali. Imagine, você teria medo, porque você não tem referências do que aquilo é. Então, a ausência de referências, e essas referências são produzidas pelo processo de integração, produzem em nós sofrimento psicológico, sofrimento emocional. Então, isso é a origem do sintoma na perspectiva do Winnicott. Pessoal, eu acho bastante interessante a gente compreender, né, o que cada autor pensa sobre cada tema, porque isso nos dá uma amplitude muito grande para observar e enquadrar melhor, né, a nossa prática clínica dentro de cada situação em específico. Vamos ver agora na perspectiva do Bion. Para o Bion, onde está o sofrimento psicológico? Para o Bion ele tem uma certa proximidade com o pensamento winnicottiano, no sentido de que ele também adota uma postura de ausência de desenvolvimento. Mas vamos entender aqui. Para o Bion funciona de uma forma um pouquinho diferente. O Bion ele vai dizer que ao longo do nosso desenvolvimento, nós temos ali elementos betas, que são elementos com poucas representações, e elementos alfas, que são elementos betas que foram trabalhados e processados e se transformaram em elementos alfa, que são elementos que têm um número de representação maiores que formam uma ideia completa. E aí, quem faz essa transformação de elemento beta para elemento alfa é uma função Hebre, que é exercida pela função materna. Por exemplo, a criança está ali chorando, ela está mal. Aí a função materna vem através da Hebre, né, e ajuda ela a entender o porquê que ela está chorando, cuida dela naquele momento, então ela vai transformando aquilo em um objeto alfa. E aí, quando ocorre essa organização de elemento beta para o elemento alfa, agora esse elemento alfa ele tem mais representantes, então ele pode ser falado, pode ser lembrado, pode ser esquecido. Já o elemento beta, ele não pode ser esquecido porque ele nem pode ser lembrado, porque ele não tem representações fortes o suficiente. Então, a ausência dessas representações fortes fazem com que ele se torne um elemento que nos afeta, porém, a gente não consegue saber exatamente porque ele tem poucas representações vinculadas a ele. E aí, para que a gente possa entender bem isso, segundo o Winnicott, o Bion, o pensamento ele tem uma sequência. O pensamento ele vai passando de ponto a ponto. E esse passar, né, ele chama de fluxo de pensamento. Então, o pensamento ele precisa ter um fluxo contínuo. Segundo o Winnicott, né, falava sobre desenvolvimento contínuo. O Bion já fala sobre fluxo de pensamento, que é mais ou menos a mesma coisa. Por isso que eu disse para vocês que tem uma certa proximidade. E aí, quando o Bion ele fala sobre isso, ele está falando que os elementos betas, quando eles são muitos, eles formam o que ele chamava de tela beta, que é o acúmulo de elementos betas que não deixa o pensamento passar. O que é o fluxo de pensamento? Elemento 1, 2, 3 e 4. O elemento 1 recebia o estímulo aqui no elemento 1, o elemento 1 está relacionado ao 2, relacionado ao 3, relacionado ao 4, e aqui formamos uma ideia completa. Já
quando existe essa tela beta, aqui agora não é um elemento alfa e nem aqui. Então fica assim, ó, um não chega no outro porque não tem uma ideia completa, porque são dois elementos betas. Então elementos betas, eles têm uma dificuldade maior de se associarem entre si. Então, quando não tem o fluxo de pensamento de forma contínua, tem ali um sofrimento psicológico. Eu vou explicar para vocês o que produz, né, os elementos beta, o que faz com que eles não se transformem em elemento alfa. Vários elementos alfas formam ideias completas, fluxo constante de pensamento. Vários elementos betas, não. Tá. E como nós vimos, né, a função Hebre, por meio da função materna, faz com que esse elemento beta se transforme em alfa. Só que quando essa função materna ela não funciona bem, por exemplo, a criança perguntar, mãe, olha aqui o que eu fiz. Sai que essa porcaria pra lá, isso é um troço horrível. A criança faz uma coisa de errado, olha como você fez, você é uma praga, você é uma imundície, olha, faz tudo errado. Então, quando ocorre esse tipo de comportamento, a criança não trabalha esses elementos betas. Então, eles vão permanecer sendo betas. Eles não se transformam em elementos alfa. Então, isso provoca uma tela. Tela significa vários elementos que não deixam o fluxo de pensamento passar. Então, se a gente olhar para essa perspectiva, o que causa a psicopatologia para o Bion, os sintomas, é o acúmulo de elementos betas e poucos elementos alfa, porque não vai ter um fluxo constante de pensamento e não vai deixar com que essa pessoa produza ideias completas. Ou seja, aqui nós estamos falando de uma pessoa que tem vários elementos betas, que você pergunta, mas o que você está sentindo? A pessoa fala, não sei, só sei que é ruim. É uma angústia, é uma mágoa. Por que você está com mágoa? Não sei, só estou sentindo. Por que ela nunca sabe? Porque ela não tem elementos alfas para descrever aquilo que ela sente. Porque são elementos betas, e elementos betas têm pouquíssimas representações. Então a origem do sofrimento está nessa redução, né? Então o inconsciente para o Bion é um acúmulo são os elementos betas, né, acumulados, e isso também provoca a não organização desse fluxo de pensamento. Então o fluxo de pensamento ele não é constante. Tá, perfeito. Vimos Freud, vimos Winnicott, agora vimos Bion. E agora vamos ver aqui a Melanie Klein, né? Que também é muito importante para a gente entender. Segundo a Melanie Klein, o nosso desenvolvimento ele passa não por fases, como Freud, mas por posições. Posição depressiva e posição esquizoparanoide ou esquizoide. Pessoal, essas posições elas estão intimamente ligadas a fatores emocionais que ocorrem dentro desse desenvolvimento da criança. Vamos pensar pelo seguinte ponto. Se a criança, nessa primeira fase, né, esquizoide, ela sente que a função materna é dividida em duas partes. Uma que ela ama e outra que ela rejeita. E aí a Melanie Klein chama isso de seio bom e seio mau. A criança odeia o seio mau e ama o seio bom. Essa é a fase do maniqueísmo, bem e mal, bom e ruim, né? Só que chega numa certa fase, a criança percebe que trata-se da mesma pessoa. A mesma pessoa é boa e ruim ao mesmo tempo, e ela começa a se sentir culpada por ter odiado essa outra pessoa. E aí, quando ela começa a odiar essa pessoa, ocorre um problema, né? Que ela começa a se sentir mal, culpada. Então ela entra numa fase que a Melanie Klein chamava de... Não, fase não, né? Uma posição chamada posição depressiva. A criança começa a se sentir culpada por aquilo. E quando ela começa a se sentir assim, é necessário que nessa fase ela consiga lidar com isso. É necessário que essa criança ela consiga se desenvolver e entender que aquilo é uma coisa normal e ela consiga meio que se pacificar com ela mesma em relação à sua função materna. Quando essa pacificação ela não acontece, essa criança ela vai
ela vai permanecer nesse complexo e dali vai surgir angústia, tristeza, depressão, mágoa. E para que ela consiga fazer isso, a função materna ela também precisa se posicionar de forma a se pacificar em relação à criança, para que a criança também consiga se pacificar em relação a ela e essa fase ser resolvida. Porque do contrário, não havendo, né, essa solução para essa fase, a criança ela não vai, então, ou melhor, eu estou falando fase, pessoal, porque a gente fala muito sobre fase, né, mas não é fase. Para Melanie Klein, trata-se de posição, tá? Então, a criança nessa posição, ela vai desenvolver diversas psicopatologias. Então, onde que nós podemos observar isso clinicamente falando? Tá, vamos ver. O seu paciente, o seu analisando, ele é alguém que está sempre muito certo, errado, isso aqui pode, isso não pode. Ele é sempre muito assim. Você pode começar a pensar tanto no Freud, como o processo de repressão desse conflito entre o id e o superego, e você pode também começar a pensar na Melanie Klein, como o seio bom e o seio mau. Essa dualidade. Tá, perfeito. O seu paciente, ele é um analisando que ele costuma puxar muita a culpa para ele. Se ele é esse tipo de pessoa, a Melanie Klein vai funcionar muito bem. Aí você vai começar a pensar na fase depressiva, onde a criança começa a se sentir raiva de si mesma e se responsabilizar pelo aquilo que ela fez, que ela acha que é errado, que a culpa é dela. Então a Melanie Klein vai cair melhor nesse ponto. O seu paciente é o tipo de paciente, de analisando, que ele tem muita dificuldade para descrever o que ele sente. Então aqui a gente pode pensar no Winnicott e no Bion, porque são os dois psicanalistas que falam sobre essa estagnação no desenvolvimento, que produz essas dificuldades linguísticas. Mas o seu paciente, ao mesmo tempo que ele tem essa dificuldade, ele se demonstra um paciente muito assim, fragilizado, o Winnicott pode ser uma ótima opção. Mas, se você observa, por que o Winnicott? Porque o Winnicott vai trabalhar todas essas questões de acolhimento. Mas, agora vamos pensar por essa perspectiva. Por que nós estamos olhando a partir desse ponto? Porque aqui, vocês observem que cada vertente tem essas particularidades. E essas particularidades nos ajudam a selecionar o melhor modelo clínico para cada situação. Vamos pensar aqui agora, clinicamente falando, sobre a Melanie Klein nesse sentido aqui. Vamos supor que o nosso paciente ele fica muito bem, mal, aquela coisa toda, se sentindo muito culpado, se sentindo depressivo, deprimido por alguma coisa que ele considera culpado. Você vai lá e seleciona a Melanie Klein. Dentro dessa estrutura kleiniana, você vai tentar entender qual é a origem do sintoma dentro do modelo kleiniano desse paciente em específico. Tá, esse paciente ele não passou pela fase depressiva de forma adequada. Aí você vai lá ver o que tem nessa fase depressiva desse paciente. Você vai pegar o histórico desse paciente, com a função materna, com a família. Aí nesse histórico você percebe que a mãe era sempre muito ríspida com essa criança. É só exemplo, tá, pessoal? Era muito ríspida. E aí você percebe que essa criança criou um certo distanciamento dessa função materna. E essa criança está sempre culpada, porque ela sempre acha que é ela que causava aquilo na função materna, que aquilo era causado por ela ter feito algo nessa fase, por ela ter odiado ela na fase esquizoparanoide. E essa mãe, como a criança tem um certo desejo pela função materna, e essa mãe fala, sai daqui, vai encher o saco de outro, essas coisas assim, a criança começa a se sentir muito angustiada com aquilo, começa a achar que ela realmente é ruim, e ela começa a desenvolver aquilo. Então, através do histórico, ou melhor, através daquilo que você observa inicialmente, vinculado ao histórico, você vai desenvolvendo a estrutura do sintoma daquele paciente.
Então, clinicamente pensando, nós vamos sempre pensar quais são as dinâmicas clínicas que faz com que eu tenha uma certa desenvoltura, uma certa tendência a ir por essa vertente e não por aquela. Sempre vai ser com base em observações iniciais, adequação a uma dessas vertentes e a seleção dessas vertentes para o trabalho inicial. Depois, percebi que faz mais sentido a do Freud, então a gente retoma para o Freud. Pessoal, o Lacan, ele fala que o sintoma, ele aparece de uma forma muito parecida com a do Freud, que é por meio da repressão, tá? Então, nesse grau de proximidade, o Lacan ele vai dizer que a castração não é necessariamente um outro que vem e castra, né? um outro físico, né? O Lacan vai dizer que o sintoma da pessoa aparece por uma inadequação linguística relacionada àquela experiência. Por exemplo, assim, a criança ela começa a sentir uma certa angústia, porque ele começa a perder aquele lugar de privilégio da função materna. Então ele começa a tentar deduzir para onde aquela função materna está desejando para que ele retome esse desejo. Então isso é um processo de angústia que acontece com essa criança. Então, se essa criança ela não conseguir, né, passar por essa fase de maneira adequada, esses sintomas eles vão ficar reprimidos. Esse objetuar, né, que vai ficar sem nome, vai ficar ali sempre causando uma demanda de uma busca excessiva. Todos nós temos objetuar, mas para certas pessoas, né, ocorre uma falta de gerenciamento desse sentimento de falta, que produz então uma busca constante por preencher esse vazio. Então o Lacan ele trata também de um processo bem parecido e bem semelhante com o do Freud sobre repressão. Então é isso, pessoal. Vamos observar qual a melhor vertente teórica para a gente utilizar em cada um desses processos de análise, tá bom? Vamos lá à próxima aula. Vamos falar sobre a escolha do modelo clínico para cada situação específica. E também vamos falar, né, nas modificações ao longo do processo. Pessoal, vamos aqui primeiramente entender que cada modelo clínico, cada modelo teórico, ele tem as suas especificidades e a sua técnica ela é baseada no modelo estrutural da explicação do processo de desenvolvimento. Não só do processo de desenvolvimento, mas no produto final, que é a estruturação psicológica, né, a personalidade, de modo geral. Então, olhando por esse ponto, eu vou falar para vocês que é importante selecionar o modelo certo para cada situação, porque se você seleciona um modelo errado, equivocado, o paciente ele não se identifica e acaba por não dando sequência ao processo de análise, ele acaba interrompendo. Por quê? Imagine você tem um sentimento muito assim, que você condena ele, mas ele existe em você, e você precisa se sentir confortável com aquele analista, com aquela pessoa, para poder estar falando o que você sente. Porque do contrário, se você não se sentir ali num ambiente seguro, tranquilo, onde você consiga se sentir à vontade para falar, as chances de você trazer isso, né, para o consultório são baixas. Então é necessário que o seu paciente, se analisando, ele se sinta confortável, pelo menos no primeiro momento, até que ele entenda posteriormente, né, que a função da análise não é ser um lugar sempre tranquilo, né, mas isso aí vem depois, né? O importante primeiro é gerar identificação desse paciente. Então, falando sobre isso, primeiro vamos aqui traçar 3 perfis psicológicos que são os perfis da social, né? Nós temos, primeiramente, situações e nós temos a estrutura psicológica de cada um que produz esse comportamento. Existem situações que fazem com que o primeiro perfil, né, que é daquela pessoa fragilizada,
faz com que ela seja fragilizada. Como, por exemplo, um luto. Ela teve uma perda familiar, terminou um relacionamento, está se sentindo frágil, vulnerável. Só que ela não é frágil, vulnerável o tempo todo. Mas nessa situação ela ficou frágil, vulnerável. Então ela te procura para fazer uma análise. Para esse caso de uma pessoa que tem essa sensação de fragilidade emocional, aquela pessoa que você vê que é delicada, que é muito carinhosa, que é uma pessoa muito assim, sabe, meiga. Então, para essa pessoa, você vai precisar escolher um modelo que seja um modelo de acolhimento. O Winnicott e seus derivados, Bion e seus derivados, vai funcionar muito bem para esse tipo de caso, que são modelos de acolhimento. Não são modelos evasivos, né, que a gente faz perguntas, coloca a pessoa diante do seu desejo, né, como os modelos lacanianos. Por outro lado, nós vamos encontrar também pessoas que têm uma tendência, esse é o segundo perfil, tá, psicológico, pessoas que têm tendência a refletir mais, a produzir mais. Como que você identifica essa pessoa? Essa pessoa ela vai estar sempre produzindo algo, ela está sempre querendo saber os porquês, né? Sempre curiosa, é uma pessoa que produz muito conteúdo. Para pessoas com esse perfil, o modelo lacaniano e os seus derivados vai funcionar muito bem. Esses modelos, né, eles vão cair muito bem para essas situações. Por quê? O modelo lacaniano ele é um modelo um pouco mais evasivo, ele provoca bastante, as intervenções lacanianas é de provocar para que o outro produza, ele coloca a pessoa diante do próprio desejo. E isso, para aquela primeira pessoa sensível, não vai funcionar muito bem, porque aquela pessoa ela vai se sentir assim, encurralada, e ela já está frágil, essa outra pessoa precisa de um acolhimento. O modelo lacaniano, para esse caso aqui, dessa pessoa produtiva, vai funcionar muito bem, porque ela vai suportar isso, e ela vai gostar disso, ela vai se identificar com isso. Então, vai funcionar bem, vai gerar identificação, e isso vai ser bem funcional para esse tipo de caso. Mas também, nós temos aquelas pessoas que são mais diretas e objetivas, né? Vocês vão perceber ao longo da prática clínica de vocês que vão chegar algumas pessoas que eu estou com ansiedade, não quero saber de teoria, disso, daquilo, eu só quero resolver essa ansiedade. Pronto, é só isso. Para essa pessoa, os modelos que vão funcionar bem, às vezes vai funcionar bem o Freud, né, que é um modelo bem técnico e direto, que identifica o sintoma e cria uma intervenção para alterar a estrutura daquele sintoma. Bruce Finks vai funcionar bem, o Horácio vai funcionar bem. Tem o outro, David Zimmerman também, é um autor que traz bastante conteúdo técnico e objetivo. São autores que vão funcionar bem para esse tipo de caso. Então, o que acontece caso eu inverta isso, né? Vamos supor que eu comece a fazer muitas provocações para essa pessoa que é mais direta e objetiva. Essa pessoa vai ficar pensando, não quero ficar produzindo, entendendo o sentido disso, sentido daquilo. Eu só quero resolver esse problema. Essa pessoa ela vai achar que você está de enrolação, blá blá blá, essas coisas, né? Tá, não vai funcionar. Se você for utilizar um modelo, por exemplo, de acolhimento para essa pessoa que é objetiva, aquela pessoa que é meio rústica, também não vai dar certo. Essa pessoa ela vai ter uma tendência a não se identificar. Ela vai achar que isso é uma coisa assim muito lenga-lenga, né? Igual o pessoal costuma dizer. Mas, se você utiliza um modelo muito reto e direto, olha, isso daqui que você está sentindo é por isso, precisa fazer isso, aquilo, para uma pessoa frágil, ela também não vai se identificar. E se você apresentar um modelo, por exemplo, reto e direto, muito técnico e muito pontual, para uma pessoa que reflete muito, ela vai ter aquela sensação de que você está ocupando uma posição que não é a que ela gostaria que fosse. Vamos entender, tem algumas pessoas que falam assim, tal psicanalista foi mais psicólogo do que psicanalista. Por que eles falam isso? Porque a psicologia, o modelo cognitivo, comportamental, né, ele é mais objetivo que a psicanálise. Isso não significa que seja melhor ou pior, tá, pessoal? Eu gosto de ambas as vertentes, mas aqui nós estamos falando especificamente de psicanálise. Então,
Selecionar o modelo clínico é de suma importância para que você produza nessas pessoas uma identificação. E só por meio da identificação que o ambiente vai ser favorável para o desenvolvimento do processo clínico. Se você não seleciona o modelo certo, o seu paciente não se identifica e desiste. Vocês podem fazer uma pesquisa, né, com pessoas que vocês conhecem, vocês vão observar que a maior parte das desistências de processo de análise estão diretamente relacionados a essa questão de não identificação com o modelo que o psicanalista selecionou. Então, por isso, não faz mais sentido a gente ser um psicanalista rígido, um psicanalista lacaniano apenas, bioniano apenas, freudiano apenas. É interessante que o psicanalista ele seja flexível, maleável e que ele consiga se adaptar a qualquer situação clínica que possa surgir. E essa adaptação ela passa por essa condição de olhar, identificar aquele perfil psicológico e selecionar o melhor modelo clínico para aquela ocasião. Então, isso é de suma importância. Agora, vamos entrar em um outro tema importante relacionado a essa escolha. Assim que você faz uma escolha psicanalítica, não significa que essa escolha ela vai permanecer durante todo o processo. Vai depender de algumas questões. Quais questões são essas? Por exemplo, o paciente que eu falei para vocês que ele estava passando por um período, ele não era uma pessoa fragilizada, mas uma situação específica fez com que ele ficasse fragilizado. Assim que ele começar a sair dessa posição, ele vai retornar a outra posição. E aí você vai ter que identificar qual posição agora ele está ocupando para você fazer uma readaptação do seu modelo clínico que você estava utilizando. Por quê? Porque se você mantém o mesmo, sendo que houve uma mudança estrutural na posição que ele ocupava, ele não vai se identificar com essa nova mudança e vai acabar por finalizar o processo de análise sem que ocorresse realmente uma dinâmica clínica mais avançada, vamos dizer assim. Então, a escolha do modelo clínico, ela também é mutável, ela não é rígida. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Existem pacientes, por exemplo, que eu começo fazendo um modelo lacaniano. Alguns. Eu começo provocando, questionando, né, trazendo essas intervenções mais incisivas. Claro, depois de todo aquele trâmite que a gente fez, né, das análises preliminares, né, depois de tudo aquilo, eu começo a fazer intervenções lacanianas. Com o passar do tempo, essa pessoa vai produzindo, ela vai criando ali suposições, né? Inclusive hoje eu estava atendendo uma pessoa, né, com esse perfil, e depois eu mudei. Depois de algum tempo, né, alguns meses de análise, essa pessoa ela foi concluindo coisas sobre ela mesma. Eu sou assim, eu tenho isso, eu identifiquei isso e aquilo. E aí essa pessoa fica, tá, todas aquelas verdades que eu tinha caíram por terra. Agora eu não sei mais o que eu tenho, não sei mais o que eu sou, não sei mais o que fazer, o que pensar. Então aí eu modifico a técnica. Ao invés agora de um modelo evasivo, eu começo no modelo winnicottiano de ajudar essa pessoa a representar aquilo que ela sente, a colocar em palavras aquilo que ela está sentindo. Então agora eu vou ocupar uma posição de Rodin, de um ego auxiliar. Então vocês observem, iniciei com Lacan, depois eu troco e vou para o Winnicott, porque a dinâmica da paciente mudou. Como que eu percebo essa dinâmica? Com as modificações estruturais do discurso, né? Quais são as modificações estruturais que a gente observa no discurso? É quando a paciente, por exemplo, agora ela não fica produzindo muito mais, agora ela está sempre com dúvidas, não sabe mais o que ela sente. Então aqui, esse modelo que eu estou descrevendo para vocês nesse momento é aquele tipo de paciente inicial, que é o paciente que precisa desse auxílio, né, desse ego auxiliar, desse ambiente para que ele possa construir um pensamento diferente daquele pensamento inicial. Então aqui houve essa mudança. Um outro exemplo, teve um caso que eu comecei utilizando também o modelo lacaniano. Por quê? Tratava-se de um paciente que produzia muito.
esse paciente que trazia essa produção muito intensa, ele foi chegando num ponto que ele também chegou nessa mesma situação clínica que essa outra paciente. Chegou num ponto que todas aquelas verdades foram se esvaindo, né? E ele foi ficando cada vez mais, assim, não sabendo, né, nomear o que ele estava sentindo. Porém, diferente do primeiro caso, esse paciente ele não foi ficando fragilizado com o que ele estava sentindo. A mudança do primeiro foi assim: era uma pessoa que produzia muito, só que aquelas verdades eram uma espécie de suporte emocional que essa pessoa tinha, uma muleta emocional, é um mecanismo de defesa, né, que ela tinha. Quando essas verdades foram sumindo, foi aparecendo a verdadeira essência dela, a fragilidade. Então, o modelo winnicottiano de suporte foi interessante ali. Só que esse outro paciente, de acordo com que essas verdades foram se esvaindo, ao invés de ficando fragilizado, esse analisando agora, ele foi se tornando uma pessoa, um perfil assim muito mais ríspido, né? Ele se defendia, mas ele se defendia de uma forma um pouco mais agressiva. Por conta disso, acolher um paciente mais reto e direto não faz sentido. Então essa transição que aconteceu com ele me levou para modelos mais técnicos. Então foi onde eu comecei a aplicar técnicas do Adam Phillips, do Bruce Finks, do Horácio, do Zimmermann, do próprio Freud, né? E teve uma outra situação, para vocês entenderem bem essa transição. Eu comecei com o modelo de acolhimento, que a pessoa estava bem fragilizada, porém, depois, né, que a gente foi fazendo intervenções, essa pessoa foi dando nomes ao que ela estava sentindo, foi se sentindo confortável na sessão. Essa pessoa ela começou a ficar muito assim, vamos dizer, repetindo o modelo, repetindo, e eu observei que essa repetição estava meio que legitimando o sofrimento dela. O que eu fiz, né? Eu tirei do modelo de acolhimento e fui para o modelo técnico. Então, nesse modelo técnico que eu selecionei, foi o modelo do Ferenczi. Por quê? Porque ele tem uma tendência a tirar a pessoa daquele ciclo sintomático. Então, observem como essas modificações elas são importantes. Selecionar o modelo clínico, novamente, não representa selecionar uma coisa para todo o processo. Significa que a cada momento clínico, melhor, né? Duas situações. Para cada caso, demanda uma vertente específica. E para cada momento clínico, vai também demandar uma vertente. E o que é um momento clínico? São os momentos da alteração estrutural daquela psique. E eu não estou falando de estrutura clínica, tá? De neurose, psicose e perversão. Estou falando de estruturação geral mesmo, na forma que essa pessoa se defende, na forma em que essa pessoa produz, na forma que essa pessoa constrói os seus discursos. Então é sobre isso que nós estamos falando. Se a gente for parar para pensar sobre a escolha no modelo clínico, é mais importante que o analista ele consiga identificar e selecionar o modelo correto para gerar essa identificação inicial, do que ele selecionar qualquer modelo e deixar com que a sorte ou o acaso guie o processo, né? Eu gosto muito dessas metodologias. E agora, nós temos um outro detalhe importante. Nós estamos falando, né, sobre a escolha do modelo, falamos sobre as mudanças que acontecem na dinâmica, e também tem um outro item que é muito interessante da gente olhar, que são as mudanças que acontecem dentro do processo clínico. O psicanalista ele precisa acompanhar essas mudanças. O que nós estamos falando aqui? De adaptação, que é a nossa principal função dentro do processo de análise. O psicanalista ele precisa adotar essa posição de maleabilidade. Dito isso, vamos sempre, então, pessoal, dar um foco interessante, um foco bem intenso mesmo para esse ponto de selecionar o modelo clínico. Por isso, para quem não conhece as outras vertentes teóricas, vai lá, estuda todas as vertentes teóricas que você puder, porque hoje em dia, né, a clínica contemporânea ela exige que a gente tenha essa condição de nos adaptarmos, né, a qualquer situação. Então a adaptação
é a melhor ferramenta que você pode ter hoje a seu favor e a favor do seu analisando. Dito isso, essa capacidade de selecionar o modelo clínico deve ser feito lá nas análises preliminares. É importante que você faça isso, é importante que isso seja um norte, né, que você tenha ali. Por quê? Não vai, depois que a análise já começou, né, depois que já passou as análises preliminares e você já entrou em análise, vamos dizer assim, você fica mais vulnerável, as chances de cometer erros são maiores. Então, por isso, vá lá, faça essa observação nas análises preliminares, identifique qual é o perfil do paciente naquele momento, identifique qual modelo clínico vai ser o mais adequado para aquele momento e vá seguindo até chegar a hora de mudar, se for necessário.